Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta viagem pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 9. O nosso objeto de conhecimento são elementos da linguagem. E como detalhamento, os elementos constitutivos da música. Melodia, harmonia, ritmo, altura, intensidade e timbre. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre música. Normalmente, quando a gente fala em música, a gente já associa a dança, não é verdade? Mas vocês estão achando alguma coisa estranha aqui? Eles estão dançando, eles estão se movimentando, não é verdade? Olha só, a gente está vendo que eles estão dançando. Mas não parece que está faltando alguma coisa? Ó, estão dançando, muito movimento, movimentos agitados. Mas a gente tem a sensação que está faltando alguma coisa. Não é verdade? Quando a gente vê esses movimentos cadenciados, ou seja, movimentos que têm uma sequência, que tem um ritmo, a gente sente a necessidade de uma coisa, do que é a música. Normalmente, quando a gente escuta alguma música, a gente já fica, se for a clássica, a gente já fica normalmente se balançando. Porque a gente vai cedendo, né, aos encantos daquela música. Então, quando a gente vê dança, como a gente está vendo aqui, logo a gente fala, cadê a música? Eles estão dançando sem música? Né? Existem, né, algumas propostas coreográficas nas quais os bailarinos realmente começam, né, uma movimentação sem música, mas tradicionalmente a gente já espera que música e dança estejam ali acompanhadas. Então, a gente vai falar sobre música, a gente vai falar também um pouco sobre dança. Vamos lá? Quando a gente fala da origem da dança, a gente também fala da origem da música, certo? Quando a gente fala de música, enquanto sons, eu estou falando a música, ela não nasceu, né, como um fazer artístico, como a gente viu com a dança, e a gente voltou aqui para a nossa caverna, porque a gente foi falar de dança, a gente falou dentro da caverna, porque é onde começa, né, essa movimentação. O homem pré-histórico, ele vai se movimentando, ele não tem a intenção de se movimentar artisticamente, ele tenta ali se camuflar, imitar a movimentação dos animais. Então, ele começa a desenvolver esse processo de comunicação e de expressão corporal. E a gente vai conversar hoje sobre a música. Então, vamos voltar lá na pré-história para entender como que a gente pode perceber a música desde a pré-história. Não existem relatos científicos suficientes que possam comprovar com exatidão quando a música teve origem. Mas é possível afirmar que os homens das cavernas já faziam as suas próprias produções musicais. Nesse período, eram usados sons criados por movimentos corporais, vocais e alguns poucos instrumentos rústicos. Daí considera-se o início da música pela humanidade. Então, a gente vê que lá na pré-história, o homem ele já fazia, né, uma música utilizando sons corporais, vocais e também alguns instrumentos rústicos que eles acabavam criando com a intenção de fazer som. Então, a gente já consegue perceber que a música ela vai acompanhando ali o desenvolver, né, da história da humanidade. Então, a música, a arte, a dança, tá tudo ali interligado. Mas, tá, professora, o que é música? Vamos pensar um pouco?
vocês perceberam que no início as notas musicais elas estavam todas bagunçadas? E depois elas se organizaram no que a gente chama de pentagrama, que são aquelas linhas onde acontece a escrita da música. Então, muitos afirmam que a música é uma combinação organizada de momentos de sons com momentos de silêncio. Então, seria uma organização de forma harmônica, de forma que seja agradável aos nossos ouvidos, né? De momentos de som com momentos de silêncio. Há 4.000 anos, os egípcios já possuíam um nível de expressão musical elevado, pois nessa época as músicas eram ferramentas para cerimônias religiosas. As harpas já existiam, bem como alguns instrumentos de percussão, flautas e, claro, o canto. A gente vai ver aí uma imagem agora que faz uma referência ao Egito. E olha só, a gente já percebe a utilização da harpa. Então, a gente já consegue perceber elementos, né, existência de elementos que indicam a existência de música. E na Grécia Antiga, como aconteceu? A própria palavra música nasceu na Grécia, onde musique significava a arte das musas. A gente está vendo aí uma imagem de uma pintura num vaso grego antigo, que ela está representando uma lição de música. Né? Olha a data aí, de 510 anos antes de Cristo. Então, a música, a própria palavra música, nasceu na Grécia. Na mitologia grega, a música era atribuída à origem divina, tendo como seus primeiros deuses e semideuses Apolo, Anfião e Orfeu. Acreditavam que a música tinha poderes mágicos de curar doenças e purificar o corpo. Então, olha a relação da música, né, que eles tinham poderes mágicos. Mais uma vez a gente percebe a arte aí em relação com a religiosidade, com o divino, com o espiritual. Então, eles acreditavam que a música tinha poderes de curar doenças e purificar o corpo. Então, a gente vai vendo aí essa transformação, essa mudança do fazer musical. Assim como nós vimos que o fazer artístico ele vai se modificando com o passar do tempo, com a música não seria diferente. A música prosperou na Ásia e especialmente na Índia e na China, muito fortemente relacionada com a espiritualidade. Mais uma vez a gente percebe a relação aí da música com a espiritualidade. Entre os chineses, o instrumento mais popular foi a cítara, em um sistema musical que possuía uma escala de 5 tons, chamada de pentatônica. Então, a gente vai conhecer um pouco agora desse instrumento musical muito popular na China, que é a cítara, certo? Então, nós vamos ver agora alguns tipos de cítara. Então, a gente está percebendo que a cítara ela é um instrumento de corda. Aqui a gente consegue ver 3 modelos de cítara. Tem a cítara de barriga, que é essa primeira aqui, que ela tem uma barriguinha, né? A cítara de cabeça pequena, que é esta que está ao meio. E ao canto eu tenho a cítara de coluna. E como a gente pode ver, são instrumentos de corda. O que são instrumentos de corda, professora? São aqueles instrumentos que eu consigo obter o som a partir da fricção das suas cordas, né? Quando eu tensiono essas cordas, elas emitem um som. Então, a gente tem aí 3 modelos de cítara. A gente consegue perceber que elas têm tamanhos diferentes, não só formatos, mas tamanhos diferentes. E o som delas vai sendo modificado por conta, né, dessa mudança de tamanho. Olha só, a gente consegue identificar aqui as cordas. Lembra até um violão, não é, gente? Quando a gente observa essas cordas. Então, a gente tem aqui a cítara de barriga, a cítara de cabeça pequena e a cítara de coluna. Então, vamos escutar um pouquinho agora como essas cítaras conseguem produzir som.
Então, aí a gente conseguiu ouvir, né, um trecho de como é essa tonalidade da cítara, né, como é que ela emite esse som. Então, nós vimos a cítara, que é um instrumento de corda, que faz parte, né, do desenvolver da história da música. Então, vamos se aprofundar na nossa conversa sobre música. Nas músicas, sons e silêncios se alternam num determinado período, formando padrões que se repetem. Então, aquilo que a gente conversou, que a gente entende que a música, ela pode ser também, né, definida como uma organização de momentos de sons e silêncio, eles vão se alternando. E a gente pode dividir a música em 3 elementos básicos, que seriam ritmo, melodia e harmonia. Então, a gente vai conversar um pouco sobre cada um desses elementos. Vamos falar sobre o ritmo. O que é o ritmo? É a organização dos sons dentro do tempo. É o elemento que está relacionado com a propriedade de duração do som, variando entre sons e silêncios, podendo ser curtos, médios e longos dentro de uma composição musical. Esse é o único dos 3 elementos que existem em todas as músicas. Pode-se até ter uma música sem melodia ou harmonia, mas nunca sem ritmo. Um conjunto de sons não pode ser música, ou seja, toda música possui um ritmo. Então, o ritmo ele acaba sendo relacionado com a propriedade de duração do som. O que vai dar o ritmo? São os sons que eles vão se combinando. A gente viu que a música ela tem momentos de som e momentos de silêncio. E a duração desses sons, como eles são combinados, eles vão dando o ritmo da música. E toda a música tem um ritmo. Para a gente ilustrar melhor essa questão do ritmo na música, a gente vai escutar agora alguns ritmos de estilos musicais. O primeiro que a gente vai escutar é o rock. Vocês perceberam que é um som com um ritmo mais acelerado, não é verdade? A gente tem aí muito forte a presença da guitarra e da bateria nesse ritmo do rock. Outro ritmo que nós vamos escutar agora é o samba. O samba já é um ritmo que a gente já fica, ó, tentando dançar, né? Porque ele é um ritmo que ele acompanha instrumentos, é acompanhado por instrumentos de percussão, né? Que são aqueles instrumentos que eles emitem som a sua batida, né? A gente bate e o instrumento musical emite o som.
Então, já é um ritmo mais dançante, lembrando que o samba é um ritmo tipicamente brasileiro, né? Mundo afora, o Brasil ele é conhecido pela sua produção em samba. Vamos escutar um outro ritmo agora, que é o sertanejo. O sertanejo ele já tem um acompanhamento de um violão, muitas vezes, né? Que é um instrumento de corda. Então, a gente viu diferentes ritmos e a gente consegue perceber que esse ritmo ele é direcionado ao tempo, né, das notas musicais. Quanto tempo aquelas notas vão durar e isso vai direcionar o ritmo da música. E continuando a nossa conversa sobre música, nós vamos falar sobre alguns elementos da música. O primeiro deles é a melodia. É a parte da música que geralmente é cantada ou tocada por um instrumento melódico, como a voz ou um violão. A melodia é o aspecto mais reconhecível de uma música e é o que fica na mente das pessoas após ouvi-la. Sabe quando a gente fala que essa música é aquela música chiclete? Que a gente fica... É a melodia que fica na nossa mente, que faz a gente ficar repetindo. Às vezes a gente está fazendo outra coisa, a gente está lavando louça, a gente está arrumando a cama e a gente fica... porque é a melodia da música que ela tem essa capacidade de ficar como se ela estivesse ressoando na nossa mente, fazendo a gente lembrar constantemente daquela música. Então, a melodia é um dos elementos que ele procura ser bem trabalhado quando o artista ele tem a intenção que essa música viralize, digamos assim, trazendo para os termos atuais, que ela se propague de uma forma mais rápida e maior, é justamente pela facilidade com que as pessoas vão aprender, inclusive, a sua melodia, as pessoas vão ficar aí repetindo essa melodia. Outro elemento é a harmonia. A harmonia representa o conjunto de sons dispostos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo.
A harmonia, ela surge da combinação de diferentes sons emitidos simultaneamente, criando um conjunto agradável. Então, quando eu falo de harmonia, é porque na música a gente tem vários sons que eles são combinados ao mesmo tempo, de forma harmônica, uma forma que ela seja agradável. Então, quando a gente tem uma música, por exemplo, a gente sabe que existem as bandas, aí tem a pessoa que toca o violão, a pessoa que toca a guitarra, a pessoa que toca o baixo. Então, são vários instrumentos, mais o cantor que está lá entrando com a sua voz. Então, todos esses elementos dentro da harmonia vai fazer com que a música aconteça de uma forma agradável. Então, a harmonia ela consegue combinar, né, todos esses sons que estão sendo emitidos simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Então, através da harmonia, isso tudo é combinado para que fique uma coisa agradável aos nossos ouvidos. Outro elemento é a altura. A altura é a qualidade que nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. O som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. É muito comum quando a gente fala em altura, a gente está pensando em volume, né? Aí, tá muito alto, abaixa esse som. Na verdade, a altura, ela diferencia os sons agudos dos graves. O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Sabemos que o ouvido humano é capaz de captar sons na faixa de frequência que vai de 20 a 20 mil Hz. Sons graves ou baixos são aqueles que estão na faixa de baixa frequência, enquanto sons agudos ou altos são aqueles que possuem suas ondas com uma frequência de vibração alta. Vamos ouvir agora um exemplo de som alto e som baixo. Então, olha só, a gente escutou um miadinho de gato, a gente percebeu que ele é mais agudo, então é um som alto, né? Ele tem uma vibração alta. E a gente escutou um rugido de leão, ele é mais grave, então ele é um som baixo, certo? Outro elemento que nós vamos conhecer é a intensidade. A intensidade sonora, ela está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume. A diferença entre um som intenso ou forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. Isso faz com que os nossos tímpanos vibrem de maneira mais intensa. Então, na verdade, quando eu estou falando de volume, né, eu estou falando da intensidade. Eu não estou falando de um som alto ou baixo, eu estou falando de um som forte ou de um som fraco. Agora nós vamos ver um vídeo onde vai ter uma representação de uma cantiga popular. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. A gente viu a mesma música sendo cantada por duas pessoas diferentes. E a gente percebeu uma diferença, não é? Uma diferença no timbre, que é o que a gente vai falar agora. O timbre é a cor do som. É aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único. Assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Agora a gente vai escutar um áudio que vocês vão perceber que é uma mesma frase com timbres diferentes. O timbre é a cor do som. O timbre é a cor do som.
Então, a gente conseguiu perceber que é a mesma frase, dita por pessoas diferentes, consequentemente, o timbre é diferente. Então, o timbre é aquilo que a gente consegue distinguir. Por exemplo, você liga para sua casa e você quer falar com a sua mãe. Só que quem atende é a sua irmã. Você já fala, mana, passa para a mamãe, por favor. Você já sabe que não é a sua mãe, porque o timbre da voz dela é diferente. A diferença no timbre de diversos sons vem do fato de que as ondas sonoras possuem formatos diferentes. Exemplificando, a forma da onda sonora emitida por um violino é diferente da forma da onda sonora emitida por uma flauta, mesmo que esses dois instrumentos estejam emitindo a mesma nota musical. Então, a diferença nesse timbre, ela vem da diferença das ondas sonoras, porque essas ondas possuem formatos diferentes. Agora a gente vai ver exemplo de ondas sonoras. A gente vai ver agora uma imagem, uma forma de onda produzida por uma flauta. Vocês conseguem identificar que ela tem aqui um formato contínuo, certo? Então, a gente tem aí uma sequência nessa forma dessa onda produzida por uma flauta. Agora a gente vai ver uma outra onda sonora. Olha só, essa é a forma de onda produzida por um xilofone. Vocês estão vendo que a sequência dela é diferente? Ela tem picos mais altos. Ou seja, justamente porque o timbre dela é diferente. Elas estão emitindo a mesma nota musical, certo? Só que como elas têm timbres diferentes, elas têm ondas, o formato das ondas, dos sons que elas emitem é diferente. Então, a gente tem mesmos instrumentos diferentes emitindo as mesmas notas, mas eles vão ter, né, timbres diferentes. E outro elemento é a duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. E mais uma vez a gente já identifica que o ritmo tem relação com a duração dos sons. O ritmo ele vai ser direcionado de acordo com a duração dos sons na minha composição musical. Então, a gente tem sons longos e sons curtos. Por exemplo, um bip de WhatsApp, bip, bip, é um som curto. Uma ambulância de sirene, a gente percebe que ele é um som mais longo, parece que ele demora mais tempo para terminar, né? Então, a gente viu alguns elementos da música e conseguiu conhecer um pouco mais sobre as estruturas musicais.